Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Hoje nós vamos contar para vocês uma história muito antiga, lá do século XIII na Inglaterra, envolvendo uma abadia que é supostamente assombrada por alguns monges que lá viveram, mas não é somente por monges. Outras pessoas também estão envolvidas, né? Outros espíritos dessas pessoas também estão envolvidos nessa história bastante assombrada e intrigante também, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, é claro, deixa o like, compartilha, se inscreve, se tornem membros aqui do canal, porque isso nos ajuda muito, e também se tornem membros de um grupo de WhatsApp, porque por lá você sempre será notificado por nós quando sai vídeo novo. Gostam de castelos assombrados e nem tão assombrados assim? Então conheçam também nosso outro canal chamado Castelos do Tempo. Por lá tem vídeo aqui do Mistérios, mas também tem outros materiais que nós não colocamos aqui, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. Vlad, solta a vinheta. A abadia de Netley é um mosteiro medieval em ruínas situado na vila de Netley, perto de Southampton, em Hampshire, na Inglaterra. A abadia foi fundada no século XIII, exatamente em 1239, com a finalidade de abrigar monges católicos da Ordem de Cister. Mas o que significa a Ordem de Cister? Ordem de Cister ou Ordem Cisterciense é uma ordem religiosa monástica católica beneditina restaurada. Aos seus membros religiosos de clausura monástica dá-se o nome de monges cistercienses ou monges brancos, também como ficaram conhecidos devido à cor do hábito que eles usavam. Algumas fotos também mostram que, na verdade, esse hábito que eles usavam não era totalmente branco, também tinha uma parte preta, mas a cor branca predominava, e essa questão da cor branca também diz muito respeito a essas questões sobrenaturais. Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. Peter de Roches, o poderoso bispo de Winchester, fundou a abadia em 1239, porém ele faleceu naquele mesmo ano antes do início da construção. Essa questão do início da construção diverge um pouquinho, porque algumas fontes falam que foi no finalzinho de 1238 e outras também mencionam 1239, bem no início desse ano. O trabalho continuou sem a presença do bispo e um ano depois uma colônia de monges chegou da vizinha abadia de Bellier. O rei Henrique III mais tarde tornou-se patrono desse mosteiro. E um detalhe, gente, o Henrique III da Inglaterra, ele reinou do período de 1216 até a sua morte em 1272, e algumas pessoas também já disseram que o espírito desse rei também já foi visto nesse mosteiro, porque era um local onde ele visitou algumas vezes. Os monges provavelmente viveram em edifícios temporários de madeira enquanto a abadia de pedra estava sendo construída. Quando ela foi concluída, gente, a abadia ela abrigava cerca de 15 monges e 30 irmãos leigos, oficiais e servos também, e segundo alguns pesquisadores, os espíritos desses monges ainda vagam por essas ruínas que eles ainda consideram como a sua casa. São pessoas que ali viveram, que tiveram a sua fé, alguns tiveram fins muito tristes envolvendo a dissolução dos mosteiros na época do rei Henrique VIII. A vida monástica da abadia de Netley chegou ao fim abrupto em 1536, quando o rei Henrique VIII
realizou a dissolução dos mosteiros. Nesse período, o rei deu de presente a abadia para Sir William Paulet, como recompensa por serviços e por sua lealdade. Referente ao rei Henrique VIII, gente, nós temos alguns vídeos aqui no canal comentando também bastante a respeito da vida dele, da Ana Bolena. Eu convido vocês a maratonarem as nossas playlists, porque nós temos muitos vídeos falando sobre esse tema e outros temas também. E eu vou deixar o link da playlist não só na descrição, mas eu também vou enviar para vocês pelo grupo de WhatsApp. Então, essa questão da dissolução dos mosteiros prejudicou muito a vida católica naquele período, porque o rei Henrique VIII, ele queria casar com Ana Bolena, mas ele já era casado com a rainha Catarina de Aragão, então ele teve que romper com a Igreja Católica e fundar a Igreja Anglicana. E nesse período, muitos monges foram presos, muitos monges tiveram tratamentos ali terríveis em calabouços, masmorras, muitos deles também perderam a vida. Então, muita gente acredita que essa abadia também seja assombrada por causa disso, porque eles ainda não entenderam o final trágico que eles tiveram enquanto ainda eles eram vivos, porque antes de perderem a vida, eles passaram por coisas inimagináveis também. Referente ao Sir William, ele foi o primeiro marquês de Winchester, ele era uma figura política muito poderosa em Hampshire e ele ocupou cargos muito importantes, incluindo tesoureiro da Casa Real, e ele tinha uma ligação muito forte com o rei Henrique VIII. O rei Henrique VIII considerava ele um leal amigo. Logo em seguida, o Sir William ele começou a transformar a abadia em sua mansão particular, adequada para um nobre de sua posição. E, infelizmente, nesse período, muitas paredes também foram derrubadas, nem todas, tá? Essas ruínas que estão em pé ainda são da época dos monges, mas esse marquês ele também queria transformar aquele local em um lugar bastante luxuoso. No claustro, outrora o centro da vida monástica, foi criado um pátio central. A mudança mais dramática foi, infelizmente, a demolição do refeitório dos monges, removido em uma reforma, uma perda irreparável histórica, porém muitas partes, como eu falei para vocês também, originais permanecem em pé, mas é uma pena, gente, porque assim, esse local ele era muito grandioso, ele era todo feito de pedra, no início ele era feito de madeira, mas nessa reforma bastante coisa foi perdida e esse marquês também ele vendeu muitas das pedras para uma empresa de material de construção que existia na época. A mansão de Sir William Paulet foi ocupada até o ano de 1704, quando ele vendeu para uma empresa, como eu falei para vocês, de material de construção. A abadia ela só foi salva de ser totalmente demolida quando um trabalhador da demolição faleceu durante o serviço, fazendo com que o trabalho parasse imediatamente. E eu quero que vocês guardem bem essa informação a respeito desse funcionário que faleceu, porque ele tem muito a ver também com a parte sobrenatural dessa história. Mas por que o trabalho foi parado? Porque muita gente acreditou que a morte daquele funcionário era um sinal de mau agouro, ou seja, que Deus estava punindo de alguma forma aquela reforma, aquela demolição. Então, por causa disso, de uma superstição, na verdade, toda essa obra de demolição foi parada, e ainda bem que ela foi parada, né? Infelizmente, por causa do falecimento de um dos trabalhadores, mas senão hoje não teria restado absolutamente nada. Quando a propriedade foi abandonada, as ruínas ficaram cobertas de árvores e também de era, e com isso o lugar ficou conhecido como uma ruína romântica. À medida que o movimento romântico crescia na Inglaterra, muitos autores e também artistas visitaram a abadia para encontrar inspiração e, segundo histórias contadas, alguns deles viram coisas por lá que jamais esqueceriam. Na era vitoriana, ou seja, no período em que a rainha Vitória governou, né, a Inglaterra, esse lugar ele foi muito procurado para a realização também de encontros românticos de jovens. Piqueniques eram feitos ali à meia-noite, ao luar, e foi justamente nessa época também que o movimento gótico cresceu bastante, porque a rainha Vitória
ela ficou praticamente em um luto eterno depois que ela ficou viúva. Ela é conhecida também como a viúva de Windsor. Talvez um dia a gente venha fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, a era vitoriana, ela ficou muito marcada também pelas roupas negras, porque naquele período, como ela estava de luto, ela também exigia que principalmente as pessoas da família dela também usassem roupas pretas. Então, muita gente, também os góticos, costumavam visitar esse local, e muita gente fala que sim, que os espíritos dos monges passeavam entre as ruínas e que eles ainda não tinham entendido que a vida deles terrena já tinha terminado. No início do século XX, o local ele foi entregue à nação e agora ele é um monumento antigo, protegido e mantido pelo English Heritage. Os extensos restos consistem na igreja, no claustro, a casa do abade e também fragmentos da mansão do marquês. A abadia de Netley é um dos mosteiros medievais melhor preservados no sul da Inglaterra, e até hoje ele é considerado o lugar mais romântico do sul desse país para os amantes da literatura. Muita gente também costuma visitar esse local e, pelo que eu entendi, ele é visitado também à noite porque ele tem uma guarda que faz, né, esse tipo de trabalho de proteção. Eu não sei se paga alguma taxa para visitar ou não, eu acredito que sim. E esses guardas também confirmam que muitos barulhos estranhos e vultos são vistos nesse lugar. Bom, gente, nós já contamos a parte histórica do vídeo. Para quem é novo aqui no canal, essa é a nossa temática. Primeiro a gente conta a parte histórica para que vocês também possam entender a parte sobrenatural, porque já chegar aqui contando diretamente a parte sobrenatural, talvez tudo isso não faça muito sentido, tá bom? Então, primeiro a parte histórica e agora sim a parte sobrenatural do vídeo, e eu espero que vocês gostem. Há muitos relatos sobrenaturais envolvendo a abadia de Netley, e um deles envolve um homem chamado Walter Taylor. Walter faleceu quando um muro desmoronou enquanto ele desmontava o prédio para uma reforma. Acredita-se que na noite anterior à sua morte ele teve um sonho em que uma certa voz advertia sobre a punição pela destruição do prédio. Lembram que eu pedi para vocês guardarem aquela informação do funcionário que estava fazendo um trabalho e que ele teria falecido lá? Então, esse funcionário era o Walter Taylor. Segundo relatos, o fantasma dele vaga pelas ruínas e procura quem queira ouvir a sua triste história. Porém, ao se aproximar, as pessoas não conseguem manter um contato devido ao estado do rosto e também da cabeça dele, local atingido, infelizmente, no acidente, e isso me lembrou também muito a história das ruínas de St. Andrews. Nós temos um vídeo aqui falando sobre essas ruínas, aonde uma freira supostamente também aparece, e ela também tem esse detalhe bastante macabro envolvendo o rosto dela. Eu vou deixar também o link aqui na descrição e no grupo para vocês. A segunda história sobrenatural é referente a um túnel secreto que leva a um suposto tesouro do mosteiro, e esse fantasma, na verdade, ele tem dois nomes. Algumas fontes se referem a ele como Pete e outras também chamam ele de Senhor Slow. E essa questão do túnel até hoje ela é bastante discutida também, porque em plantas mais antigas do mosteiro parece que é mostrado um túnel que provavelmente era usado também para a rota de fuga em caso de alguma iminência de algum ataque, e dizem que alguns monges também esconderam objetos valiosos e outras pessoas também nos tempos mais antigos costumavam visitar esse local também a caça de tesouros, e no caso do Pete também teria sido um deles, mas infelizmente ele não teve um final nada bom. A história conta que ele entrou dentro desse túnel, que ele não estava sozinho, ele levou um companheiro junto com ele, só que assim que ele conseguiu entrar nesse túnel, ele já saiu correndo, dizendo para que aquele túnel fosse fechado imediatamente. Logo depois ele teria perdido a visão dos dois olhos, ele não ficou mais em sã consciência, ele não dizia coisa com coisa, e horas depois ele acabou falecendo por causas desconhecidas. Então muita gente fala que até hoje um homem com características de roupas mais antigas, que supostamente também seria cego, é visto por essas ruínas pedindo para que, por favor, aquele mosteiro seja fechado, que aquele túnel seja fechado,
porque o que tem lá dentro não pode sair. Então dizem que é uma visão bastante assustadora também. Outros relatos também envolvem um suposto fantasma que seria o espírito de um monge que teria ficado enclausurado, emparedado literalmente na parede do mosteiro. Provavelmente ele teria sofrido algum tipo de castigo. Eu não sei se alguma ossada foi descoberta por lá, pesquisei bastante, não consegui encontrar nenhuma informação, mas se você souber de alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário. Em 2009, uma foto foi tirada e algo supostamente teria sido captado, algo muito estranho e justamente a figura escura que tantos já mencionaram ver por lá. Na época que essa foto foi tirada, especialistas em fantasmas disseram estarem perplexos com a aparência dessa sombra. Eu vou deixar para vocês aqui essa fotografia, gente, mas eu confesso que eu fiquei na dúvida, tá? Eu acredito no sobrenatural, mas nem tudo é sobrenatural e infelizmente a gente sabe que tem muita gente que brinca com isso também, que não trata com respeito. Eu achei essa foto muito recortada, mas pode sim ser verdadeira. Até onde eu pesquisei, foram feitas algumas análises nessa foto e nada de anormal foi encontrado, nada de falsificado, na verdade, foi encontrado. Então, até onde se sabe, ela é verdadeira. O fotógrafo que tirou essa foto se chama Andrew Nicholson e ele estava arquivando algumas fotos no seu computador quando ele encontrou essa imagem que chamou bastante a atenção dele. O Andrew falou que quando ele tirou essa foto, ele não percebeu nada diferente, ele apenas fez algumas fotografias do local e só depois em casa foi que ele percebeu essa sombra na foto. O Andrew, na época, né, de 2009, ele estava com 35 anos, ele estava com os 2 filhos dele também, e ele disse o seguinte em uma entrevista, eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Quando vi a foto, mostrei ela a alguns amigos que disseram: você deveria fazer algo com isso. O que quer que a imagem mostre, ela apenas reforça minha crença de que há muito mais neste mundo do que alguma vez saberemos ou compreenderemos. Fecha aspas. O Sr. Nicholson de Hockley, ele falou que ele estava junto com a família do Andrew quando eles tiraram a foto e ele disse que não tinha nada lá, que ele tirou várias fotografias, que ele conhece a família e que ele tem certeza que nada foi inventado, que ele acredita que o que apareceu na foto foi uma manifestação sobrenatural. David Scanlon, que é o fundador do Hampshire Ghost Club, ele disse o seguinte também quanto a essa foto. Abre aspas. Isso é um fantasma? Esta é uma pessoa viva? Não sabemos, mas mais testes estão em andamento. Fecha aspas. E os testes que foram feitos foram provados que essa foto é verídica. Como eu mencionei para vocês, eu achei ela muito recortada, mas a gente não sabe, tá? Eu já tive também uma experiência com uma fotografia que eu tirei há muito tempo atrás numa festa de um dos meus filhos, numa festinha de escola, aonde uma sombra também apareceu, tá, gente? Então ela também parecia ser um pouco recortada e não era invenção minha, tanto é que eu nunca mostrei essa foto para ninguém, tá bom? Então a gente não sabe, há muitos mistérios entre o céu e a terra, talvez um dia a gente vai saber, vai entender muita coisa, tá bom? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, deixa aqui pra mim o like, porque isso me ajuda muito, gente, deixa o like, compartilha, porque isso favorece bastante o nosso trabalho e um recadinho também bem rápido, tá? Nós estamos enfrentando já há algum tempo problemas com uma pessoa que já está sendo ali investigada, esse caso. Ela está criando vários perfis falsos com a minha foto. Mistérios do Tempo 1, Mistérios do Tempo 2, 3, 4. Daqui a pouco vai ter os 5, 6. Então, essa pessoa não sou eu. O nosso único canal é esse, Mistérios do Tempo Oficial. E também Castelos do Tempo. Fora isso, é tudo falso. Se alguém pedir dinheiro para vocês, se alguém falar qualquer coisa para vocês sobre eu ser vidente, sobre eu ser clarividente, tudo isso é mentira. Então não acreditem em nada que falem sobre pedir dinheiro, sobre trabalhos de clarividência, porque eu não faço nada disso, tá bom? Qualquer coisa é só denunciar, porque as denúncias também ajudam bastante, tá bom? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau. Obrigado!